Último painel, acho que do curso de verão, é o 14º, tá bom? E vamos ver se a Thaís vai conseguir melhorar o som, né? Davidson. Alô, Davidson. Oi, professor. Oi, tudo bem aí com você? Você está em Campina Tudo bem, Grande? sim. Campina Grande. Está em Campina Grande, né? Tá bom? Isso. Nós estamos aqui aguardando, já tem a Thaís, está faltando o Cláudio, está faltando também o Francisco. Tá bom? Em ordem. Vejam, nós estamos aqui participando de mais uma atividade desse 11º curso de verão, promovido pelo SEI, pelo Centro de Estudos Ibéricos, que tem sua sede na cidade de Guarda, como nós falamos comumente da Guarda, né, em Portugal, na fronteira com a Espanha, e é uma promoção do SEI e com a chancela da Universidade de Coimbra e a Universidade de Salamanca. É um prazer enorme estar participando desse painel. Eu agradeço o convite para coordenar os trabalhos do painel. E falando da importância da discussão desse tema, ele não entra governação, ou seja, a governabilidade e os movimentos sociais, como emerge esse conceito de governabilidade, um conceito que vem praticamente imposto, como que ele foi assumido, né, pelos movimentos sociais, como que ele é compreendido na perspectiva dos movimentos sociais, mas de que forma, sob a ótica do neoliberalismo, a governabilidade ela assume praticamente o sentido de uma sustentabilidade no plano da gestão. Então, como que ela entra no plano da gestão, do poder em diferentes esferas do poder, e as alterações que ocorrem nos movimentos sociais, nesse momento de globalização ou de mundialização, ou da outra globalização, como Milton reclama, e pede e solicita que tenhamos uma outra globalização, e os movimentos sociais, que eram marcados praticamente por movimentos localizados, movimentos rápidos de demandas de algumas deficiências, faltas, né, de serviços públicos, principalmente, ou de serviços de saúde e de educação, como eles eram reclamados diretamente aos detentores dos poderes, aos responsáveis pela gestão do território, e como que esses movimentos sociais adquiriram um caráter global, movimentos sociais que movimentam várias organizações da sociedade civil, e os movimentos sociais que emergiram num contexto todo diferente nas mudanças, o que foi o movimento social até a década de 90, depois movimento social a partir do século XXI, e a emergência da questão de gênero, a emergência da mulher como protagonista, a mulher no mercado de trabalho, a mulher como chefe de família, mulheres dirigindo os lares. No Brasil, são mais de 46% de mulheres que são elas que são as donas de casa, elas que são as responsáveis pela manutenção da família. Então, o tema é extremamente importante, tanto sob a ótica da governança, nesse momento de crise do liberalismo, nesse momento de crise do capital, como que nós vamos, então, avançar na perspectiva de compreender as diferentes abordagens que serão tratadas pelos membros desse painel. Então, nós temos a Thaís de Oliveira Queiroz, que vai discutir, né, geografia e historicidade na democratização da África, uma análise comparada do continente com ênfase nos países africanos de língua oficial portuguesa.
Então, a Thaís já está conosco. Depois vamos ter As Democracias Morrem quando a Política Declina. Faccionismo e Arquétipos no Brasil, do Francisco José de Araújo, da Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA. Depois vamos ter Os Movimentos Sociais Urbanos em Campina Grande, da Paraíba, do Brasil, Confrontos e Resistências da Cidade face à Pandemia, com o Davidson Matheus Félix Pereira, da Universidade Federal da Paraíba, já está presente. Depois nós vamos ter o governo Bolsonaro, o retorno da política genocida contra os povos indígenas, do Gilberto Vieira dos Santos, o Gilberto que está em Cuiabá, mas é lá da Unesp de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, no Sudeste brasileiro, e o Cláudio Luiz Anotelli, da Universidade Federal do Espírito Santo, que já está conosco, que vai apresentar o neoliberalismo e guerra social no Brasil. Então, aguardando Francisco, enquanto isso, nós temos que iniciar, que o tempo ele não espera, né? Então, nós vamos ver se a Thaís já resolveu a questão do som. Acho que já estava tão bom na outra exposição, Thaís. Vamos ver se está bom, se caminha. Nós temos, então, de 10 a 15 minutos para cada exposição. Vamos fazer todas as exposições. Depois, ao final, vamos fazer comentários, uma discussão entre nós até o início da próxima atividade, das conferências. Ok? Então, seguindo a ordem, queremos convidar, então, a Thaís Queiroz para fazer a sua apresentação. Seja bem-vinda, Thaís. Vocês estão ouvindo? Eu não estou ouvindo, não. Tá bem sem som. baixinho, Thaís, bem baixinho. Nenhum som. Muito pouco. Nossa, gente. Oh, meu Deus, que estranho. Eu ouço, mas muito baixo. Eu acho que... Eu não sei se você se aproxima ou é do computador ou é do fone que você está segurando, talvez ajude. Tem que desligar um ou outro, tem que ser um ou outro. Eu estou tentando fazer aqui, a gente me desculpa, viu? Me desculpa mesmo. Eu vou tentar. Será que melhorou? Melhorou um pouco? Ai, me desculpa. Baixo, mas dá para te ouvir. Tá dando para ouvir? Então, eu vou continuar assim. Eu pedi desculpa. Vocês estão conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando? Tá dando para ver a tela? Oi? Oi, gente, dá para ver? Vemos a tela, sim. Tá bem, obrigada. O som está bem baixinho, mas aí você fala mais alto, talvez. Tá bem, eu vou falar bem alto. Então, o meu artigo ele tem como objetivo compreender como variáveis relacionadas à geografia, junto com o legado colonial, impactaram a transição democrática na África, tendo como ênfase os países africanos de língua oficial portuguesa. Então, o trabalho ele se foca em 3... Thaís, está muito baixo, acho que ninguém está ouvindo. Se você não se incomodar, eu poderia tentar aguardar, ver se você consegue resolver a questão do som, tá bom? E chamaria o próximo painelista. Tá bom assim? Para ver se você resolve, fica testando, porque realmente você tem que retirar o seu compartilhamento, tá? Porque não está dando para ouvir. Nós podemos ler, mas ouvir sua opinião, depois discutir. Até o Gilberto, que está ouvindo muito baixo, mas é quase inaudível, né, Gilberto? É praticamente inaudível.
bom? Vamos aguardar. Tá? Então, vamos na sequência, o Francisco, não sei se já chegou, não sei por que o Francisco até agora não chegou, ele já é habitué do curso de verão, né? Então, vai ser o Davidson, tá bom? Davidson. Alô? Tudo bem, professor. Tá bom, por favor. Boa tarde a todos. Deixa eu ver se eu Boa compartilho a tarde. tela aqui. Bem, o tema que eu venho tratar, ele não tem a mesma amplitude em relação à escala analítica do que foi proposto, mas acredito que permite a gente pensar justamente como essas determinações mais gerais, né, elas implicam em um espaço específico, né? No cotidiano dos moradores, essas transformações que vêm se dando tanto no capitalismo contemporâneo, quanto face a essa conjuntura atual, né, mundial da pandemia. Então, a intenção do trabalho foi mais tentar entender como é que essas novas dinâmicas socioeconômicas, né, e dessa crise sanitária mundial tem impelido alguns grupos sociais, alguns segmentos da sociedade organizada a reivindicarem melhorias no espaço urbano, né? Então, o enfoque foi mais direcionado a esses movimentos que se dão no urbano. Então, a gente partiu de uma fundamentação teórica pautada em entender alguns conceitos, né, para dar uma dimensão dessas organizações que foram autogestão, ação direta, né, e o conceito de ativismo urbano e movimento social urbano, em que a gente assimila essa distinção feita pelo professor Marcelo Lopes de Souza, onde a gente considera que o ativismo urbano ele é um tipo de organização e de ação que é realizado de forma mais pontual em um espaço mais contíguo, enquanto o MSU é algo mais articulado e que faz frente normalmente a questões mais estruturais. Ele é mais consciente, é um movimento mais consciente das suas práticas. Apesar de que esse movimento social urbano também toma, invariavelmente, a ação de um ativismo urbano, né? Então, a intenção desse texto também era provocar o debate sobre sobre o próprio movimento social, né, como ele se dá na cidade. Então, eu segui 3 argumentos principais para explicar o meu recorte de estudo, né? Que no caso é a cidade de Campina Grande, que se localiza no interior da Paraíba, que é um estado do Nordeste brasileiro, né? Que é uma das regiões mais periféricas do território nacional brasileiro. Então, eu parti primeiro do entendimento da organização interna de cada um dos 3 ativistas urbanos que eu analisarei nessa mesma cidade. Eu esqueci de destacar isso, mas eu estou analisando 3 diferentes ativistas urbanos que estão na cidade, em função de 3 demandas. Tanto a questão do trabalho, quanto a questão da fome, quanto a questão da moradia. Então, o primeiro argumento que eu utilizei foi para entender a organização interna de cada ativismo urbano. O segundo foi tentar entender as condições estruturais que influem na demanda desses. E o terceiro, a influência da configuração socioespacial da cidade na conformação dos mesmos. Tem um problema de formatação aqui. Então, o primeiro ativismo urbano que a gente analisou foi o da Feira Sudoeste, que fica num bairro periférico da cidade de Campina Grande. E essa feira ela tem sua construção dada em 2017, a partir do processo de construção de conjuntos habitacionais nessa localidade, que é uma zona muito afastada da cidade. Em função desse afastamento e a impossibilidade de muitos moradores acessarem o trabalho no centro, eles foram obrigados a criarem as condições para sobreviverem. No caso, foi essa feira. Então, no início, essa feira contava com cerca de 200 a 300 feirantes, e
até 2020 foi acontecendo um certo processo de decadência, até que com o início da pandemia houve um novo crescimento e, ao mesmo tempo, uma forte pressão do Estado em sua esfera municipal para retirar esses feirantes. Com isso, esses feirantes eles acabaram resistindo, né, à truculência da polícia, que inclusive passou com um trator e pegou até numa criança. E, a partir disso, eles conseguiram ter o aval, né, da opinião pública local para conseguir reestruturar a feira. Então, não consegui as fotos, porque eu não tive como fazer o campo em função da pandemia, mas eu tive informações de que a feira já está totalmente reestruturada, foi construído um espaço dos banheiros, etc., que antes não tinha. Então, boa parte dessa resistência se deu em função também da pandemia, né? Os moradores decidiram resistir à retirada deles da feira. E aí a gente pode analisar algumas coisas sobre essa feira, né? Que ela foi eminentemente uma prática de ação direta, né? Ação direta entendida como uma ação que não tem mediação do Estado nem do capital, realizada pelos próprios moradores do Acácio, aqueles que demandavam essa melhoria. A organização foi pautada na autogestão. Ela teve uma resposta à pandemia, visto que esses feirantes precisavam de condições para sobreviver, né? E resistiram à remoção. A prática espacial que existiu nesse ativismo urbano se dá a partir de uma ocupação de um terreno público que gerou uma diferenciação socioespacial na periferia, a partir da inserção de outras relações socioeconômicas, e redefiniu os fluxos e o fixo, transformando a paisagem do bairro, né? Então, esse ativismo urbano teve uma implicação no espaço, né? E principalmente após a pandemia. E aí o resultado é que eles tiveram acesso à propriedade e, subsequentemente, ao meio de subsistência. Aliás, não é nem a propriedade, no caso é a posse, né, do terreno, que a propriedade continua sendo da prefeitura. Aí viemos para a ocupação Luiz Gomes. Essa ocupação se deu no ano 2020, onde vários moradores advindos da região do bairro, do Distrito dos Mecânicos, ocuparam um espaço que era um terreno público. Esses moradores tiveram um planejamento prévio para poder fazer isso, cerca de 20 famílias, e depois que eles chegaram a esse terreno, outros moradores, outros ocupantes também chegaram a se instalar nesse local. E é o que a gente pode entender dessa ocupação. Ela foi uma prática também de ação direta, sendo que mais evidente, com o planejamento prévio de um pequeno grupo de sem-tetos. A autogestão foi determinante para a consolidação do processo de ocupação, mas também na construção de algumas infraestruturas precárias. Os moradores arrumaram condições de pegar água, fizeram alguns... Enfim, né? Eles conseguiram suas próprias condições para permanecerem no local. E foram atrás de doações e etc. E o que chama a atenção é que muitos desses tinham sido despejados durante a pandemia. Muitos deles não tinham condição de pagar aluguel, ainda estavam sem o auxílio emergencial e foram obrigados a ocupar esse terreno público, que fica próximo ao canal. Então, as condições lá de vida são muito precárias. A resposta à pandemia é que, dos 3 ativismos urbanos analisados aqui, esse foi o que representou a resposta mais urgente às implicações da pandemia, visto que sem moradia você não tem como sobreviver, né? E aí a prática espacial é que a ocupação do terreno público deu-se também uma transformação da paisagem, né? E o resultado a gente pode dizer que houve, de certa forma, uma coletivização, né, das terras, apesar de não ter se instituído a propriedade privada, para esses moradores ainda, né? Eles tiveram acesso à posse da terra. Por outro lado, os mesmos não têm a propriedade da terra, como eu disse. Além do mais, apesar de terem abrigo, esses mesmos não tiveram acesso à moradia, né? Se a gente considerar que a moradia é uma condição mais ampla do que simplesmente ter um barraco, né? Muitos desses ainda estão em condições precárias, sendo que nos últimos dias eles inclusive estão conseguindo construir uma escola, né? Para você ver a capacidade de organização que os próprios trabalhadores conseguiram em face à pandemia, né? Foi necessário, foi pujante. E aí o terceiro foi a ocupação da cozinha comunitária, né? Aqui já é uma demanda por alimento. Esse movimento já foi mais articulado com outros movimentos das universidades, dos professores, do MST, e ele teve como resultado a ocupação de uma cozinha comunitária. Aqui na cidade tem 10 cozinhas comunitárias fechadas, desde 2014, no governo de direita, que está presente aqui até agora, com esse novo prefeito, que também é do PSDB, que é um partido de direita aqui do Brasil, e mesmo na pandemia não houve a reabertura desses restaurantes. Então, a atitude foi pensada por esses movimentos, que
que articularam com esses moradores a retomada do funcionamento dessa cozinha comunitária, né? Então, se deu a partir de uma ação direta, a organização foi a partir de uma autogestão dos próprios moradores do Jeremias, né, que se deu no bairro do Jeremias, mas também contando com o apoio do Levante da Juventude, que é um movimento que está aqui também, e os professores da UFCG. Então, a resposta à pandemia é que esse ativismo respondeu à necessidade candente da subsistência. Eu gostaria de saber como é que está meu tempo, pessoal. Acho que já está acabando. Enfim, vou tentar apressar, porque eu sei que já deve estar acabando meu tempo. Então, a prática espacial foi a ocupação do equipamento público. Então, aqui a questão não era a terra em si, mas sim redefinir a funcionalidade de um espaço público, né? De um equipamento público. E o resultado, a gente pode dizer que houve uma sociabilização, né? Na medida que eles puderam usar esse espaço, essa infraestrutura. Por outro lado, ainda essa configuração ainda é bastante dependente de agentes externos, né? Visto que eles dependem muito de doações. Então, o ideal seria que, de fato, o Estado retomasse o controle sobre... O controle não, mas sim o financiamento, né, sobre essa cozinha para permitir que os moradores tivessem acesso à comida. Visto que, na pandemia, muitos ficaram desempregados sem condição de se alimentar, né? E aí a questão do espaço urbano, e aí aqui eu já parto para a análise mais sintética, observando esses 3 casos, né? A gente pode entender o quê em Campina Grande? Esses três ativismos urbanos estão interligados a partir do quê? Na cidade, a partir do processo de periferização, os 3 estão em zonas periféricas, da segregação, esses moradores estavam segregados, seja espacialmente, seja socialmente, e de uma fragmentação espacial, principalmente no tocante à feira sudoeste, né? E em relação à pandemia, temos aqui alguns pontos que levaram esses ativismos a ocorrerem, né? A questão dos despejos, também a gente pode entender que houve um aumento da truculência policial na pandemia, muitas vezes com a desculpa de que era necessário que os trabalhadores ficassem em casa, sendo que eles estavam passando fome, na Feira Sudoeste, por exemplo. Então, o aumento da fome também no Jeremias e o aumento do desemprego, né, que impediu muitos de pagarem seus aluguéis, mas também de comprar a própria comida, né, para manter a subsistência. E aí a gente tem também a influência das condições estruturais nas demandas dos ativistas urbanos. Aqui eu coloco isso para enfatizar uma questão. Todos esses aqui, essas questões estruturais permeiam todos os problemas que esses movimentos, esses ativistas enfrentam, né? Que é a questão da propriedade privada, muitos estão fora dessa relação. A questão do assalariamento, muitos estão fora, são trabalhadores informais. A questão da centralização do capital na mão de poucos, que impede que esses trabalhadores tenham acesso a trabalho, moradia e comida. E a centralização política, que impede que esses sujeitos sociais se organizem em função dos seus interesses, né? E aí há questões conjunturais, né? Aí a gente tem essa nova inserção do modo de regulação neoliberal, que influi determinantemente na desarticulação de políticas públicas, né? Inclusive, as políticas de assistência emergencial, que deveriam ter sido ocorrido na pandemia, foram afetadas justamente por um governo que foi eleito defendendo justamente essa pauta, essa ideologia neoliberal. E aí isso afetou, inclusive, o programa de imunização, que levou a uma derrocada da economia brasileira, né? A gente está em um momento de crise econômica em função da lentidão da imunização, né? E aí os resultados disso é uma precarização maior do trabalho, uma precarização da moradia e uma precarização das condições de alimentação. E aí, como conclusões, eu trago que todas essas 3 reivindicações são pontuais, ou seja, são ativismos urbanos, no sentido das repercussões na estrutura de opressão e exploração do Estado e do mercado. Entretanto, elas também demonstram a capacidade de mobilização de frases de classe dominadas na cidade, apontando para uma redefinição do horizonte de luta. Ao mesmo tempo, em alguma medida, também pressionam o Estado ou mesmo contestam alguns princípios fundantes do papel dessa estrutura de organização e controle da sociedade de classe. E aí eu devo mencionar aqui que elas contestam a propriedade privada em certo ponto, na medida que ocupam um espaço. Elas contestam também a ineficácia do Estado e do sistema capitalista em prover alimentação para os trabalhadores, e também do sistema capitalista e do Estado não prover o direito ao trabalho, né? Você ter condições de se sustentar a partir do seu trabalho. Enfim, é isso. Isso é uma pesquisa que eu também não tive muito tempo, porque eu estava terminando minha dissertação, e eu estudo indústria, então, sendo que
por morar na cidade de Campina Grande e ver esses movimentos acontecendo, eu senti a necessidade, né, de falar um pouco sobre essa realidade. Assim, foi Muito isso. obrigado, Davidson. Muito obrigado, tá bom? E daqui a pouco estaremos discutindo aí o seu trabalho em conjunto, tá bom? Muito obrigado. Eu acho que já pode, a Thaís, parece que o som dela já está todo arrumadinho, né? Vamos então, Thaís, por gentileza? Vamos sim, professor. Retira, Tá Davidson, dando... o seu, retiro. Ouvimos bem agora. Só o Davidson. Davidson. Compartilhamento. Como é que para o compartilhamento mesmo? Eita, meu Deus. Para tirar o compartilhamento, Davidson. Acima na sua tela deve ter um lugar lá, interromper. Interromper. E verdinho Eu lá. vou sair da sala e eu volto. Ah, não, peraí. Oi. Pronto. Thaís, você falou? Oi, vou compartilhar. Vamos, Vou então, vamos. Agora sim. ver se eu vou conseguir compartilhar. Vai conseguir, sim. Você já tinha conseguido? É porque eu troquei para o tablet, professor. Não Foi, né? não tá indo meu tablet. Eu não vou compartilhar a tela. Tá, então você faz exposição oral. Né? Vou fazer uma Tá bom? exposição oral, Engatais? mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai. Que passa, Thais? Então, a Então, vamos lá. Thaís está com o texto dela, o Geografia e Historicidade na Democratização da África, uma análise comparada do continente, com ênfase nos países de língua oficial portuguesa, o PALOP. Por favor. São 14h01. Tá bem. Então, o trabalho, basicamente, o objetivo dele é analisar como que variáveis geográficas e a variável ligada à colonização, elas interferiram no sucesso ou insucesso da democratização na África, com foco nos países africanos de língua oficial portuguesa, que são os PALOP. Então, eu trabalhei com 3 hipóteses, né, que são bem recorrentes na literatura. A primeira dela é que determinados clusters geográficos regionais são mais democráticos que outros. A segunda é, países que compartilham legados coloniais específicos tendem a ser mais democráticos ou menos democráticos que outros. E países pequenos e insulares normalmente são mais democráticos que os continentais. Então, com base nessas 3 hipóteses, eu testei os casos no continente africano e apliquei ao caso dos PALOP. Bem, inúmeras variáveis influenciam o sucesso ou não da democratização de um país. Então, a gente tem desde a questão de desenvolvimento econômico, diversidade étnica, religiosa e cultural, presença de recursos naturais, fragmentação política. Só que esse trabalho ele é direcionado apenas na questão da localização geográfica, insularidade e legado colonial. Por quê? Porque muitas vezes a literatura ela coloca tantas variáveis que fica muito complicado para o pesquisador entender qual é uma variável principal e decisiva nesse processo, e nem sempre a gente consegue ver qual é o peso das variáveis, e em muitos discursos a gente tira o caráter crítico que algumas das variáveis assumem, como a gente vai ver um pouco mais para frente na questão do legado colonial. Então, quando a gente vê a localização geográfica, é um ponto comum da literatura de que algumas regiões democráticas do mundo são mais propensas a serem autocráticas ou democráticas. Isso é colocado por pesquisadores como Whitehead. Quando a gente observa o continente africano como um todo, que seria a figura que eu queria mostrar para vocês, mas depois, né, eu vou colocar no artigo e eu posso disponibilizar o PowerPoint, a gente vê que o continente possui clusters geográficos muito específicos.
nos quais, no Sudeste e no Noroeste africano, os países são parcialmente livres. Na parte central e norte da África, a maior parte dos países são não livres, e a parte sul da África, os países são considerados livres, de acordo com a classificação da Freedom House. Então, quando a gente olha como um todo, a gente vê que no continente africano, essa questão da regionalização, né, e da questão geográfica, ela tem um impacto muito, muito grande. Outro aspecto que é importante a gente lembrar, que esse trabalho deixou evidente, é que de 1989 a 2016, dos 54 países que eu estudei na África, 53 deles tiveram um aumento em maior ou menor grau do seu grau de democratização. Esse aumento ele foi impulsionado principalmente depois do fim da Guerra Fria, e ele se constitui em todo o continente, né, na maioria dos seus países, como um processo relativamente recente, de 30 anos, aproximadamente 30 anos, e nesse contexto de democratização é que se encontra o caso dos PALOP. Então, a gente tem como ponto comum a confirmação da primeira hipótese de que realmente a questão regional ela tem um impacto muito grande na democratização da África. Agora, quando a gente vê o legado colonial, essa é uma variável que é colocada em perspectiva, que é o ponto-chave desse trabalho, porque não é um ponto comum. Muitos pesquisadores acreditam que o legado colonial não é importante para explicar a colonização ou não de determinado país. Ao passo de que a maioria, grande parte dos pesquisadores africanos falam que o legado colonial ele é importante, sim, para explicar o legado autocrático de grande parte dos países do continente africano, principalmente porque o colonialismo foi fundamentalmente um fenômeno ditatorial e foi estabelecido em praticamente todos os tipos de colonização em bases e princípios de valores não democráticos. E esse é o ponto que a gente começa a colocar uma lupa para entender se o legado colonial é uma variável que influencia ou não a democratização. Então, quando a gente vê a colonização portuguesa, ela é um caso muito usado pelas pessoas que falam que o legado colonial não faz sentido. Por quê? Cabo Verde... Oi. Oi, gente, está dando para ouvir? Desculpa. Então, por quê? Desculpa. A gente tem Cabo Verde e São Tomé e Príncipe como países livres, Moçambique e Guiné-Bissau como países parcialmente livres e Angola como um país não livre. Então, se dos 5 países que compõem os PALOP, cada um tem um grau de democracia hoje, então, tecnicamente, não teria que fazer sentido essa questão da colonização. Então, comecei a olhar a colonização francesa. Na colonização francesa na África, nós temos 20 países. Desses 20 países, só 15% são livres, 45% parcialmente livres e 40% não livres. Só que também não faria sentido, né? Porque os mesmos dados muito semelhantes são achados em outros tipos de colonização, como a britânica. Só que quando a gente pega a colonização francesa e faz um recorte regional, aí que é a grande diferença, que é o diferencial dessa pesquisa, que a gente percebe que a África Equatorial Francesa, todos os países são classificados como não livres, ao passo que na África Ocidental Francesa, a maioria é livre. Então, a gente vê que a gente começa a entender o impacto da colonização na democratização dos países africanos hoje a partir de um recorte regional. Porque se a gente olha a variável de maneira isolada, ela não faz sentido realmente, porque ela não exprime dados fortes, mas a partir do momento que ela é correlacionada com a questão regional, ela faz muito sentido. A mesma coisa a gente vê na colonização britânica. Foram 18 países analisados, só 22% desses países são livres, mas a partir do momento que a gente faz um recorte, a gente vê que os países da África Meridional Britânica, eles são muito mais livres do que os países da África Oriental Britânica, por exemplo. Então,
o argumento de que o legado colonial não tem influência sobre o grau de democracia, né, de liberdade ou autocracia dos países africanos, ele é colocado em xeque a partir do momento que a gente faz esse outro recorte. E, por exemplo, na colonização alemã, eu identifiquei 6 países que tiveram uma influência muito forte, e só a Namíbia é considerado livre, e tem uma influência da questão geográfica também, por estar no sul do continente. E quando a gente olha casos como a colonização italiana, nenhum dos países hoje é considerado como democrático, a mesma coisa acontece com a colonização belga, e aí, ao mesmo tempo, né, a gente começa a ver que isso faz um pouco de sentido para essas colonizações, britânica, francesa, mas a portuguesa não explica de uma maneira tão forte, apesar de todos os continentais não serem livres. Então, a gente tem que partir para a terceira variável, que também é de caráter geográfico, que é a insularidade e microestados. Quando a gente vê os países, aí a gente parte para um ponto comum da literatura, que é países insulares tendem a ser mais democráticos que países continentais. E microestados insulares tendem a ser mais democráticos ainda. E os autores entendem como microestados estados que possuem até 500 mil habitantes. Então, para testar essa terceira variável de insularidade e microestados no continente africano, dos 54 países africanos, 6 são insulares, e desses insulares, 4 são considerados microestados insulares. E a gente percebeu que nenhum desses países é considerado não livre. Todos são ou livres ou parcialmente livres. Então, a gente acaba confirmando o que a teoria, né, já coloca como base para a democratização de países insulares, e esse fator da insularidade e microestado, que é o caso de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, acaba explicando como uma variável mais forte um dos motivos deles serem democráticos e livres, mesmo tendo tido a colonização, o legado colonial português. Então, como conclusões, a gente tem que realmente existem clusters geográficos regionais na África, onde nós temos algumas regiões que acabam sendo mais democráticas do que outras, mas, ao mesmo tempo, os países que compartilham legados coloniais específicos tendem a ser mais democráticos, a depender da região democrática, geográfica e da insularidade. E, de forma geral, eu acho que o que eu queria trazer para esse trabalho, que é uma coisa que me incomodou desde quando eu comecei a pesquisar e a fazer, é que muitas pessoas, muitos autores, eles colocam como uma variável que não tem relevância muito forte e comprovada, o legado colonial, e eu venho trazer que não, que o legado colonial ela não é uma variável que não explica sozinha o sucesso ou insucesso da democratização, da autocracia no continente africano, mas ele tem uma relevância muito forte, e a relevância dele aparece quando aparece um recorte geográfico, tanto regional quanto de insularidade ou pequenos estados, e que isso não inviabiliza vários aspectos de outras variáveis a serem estudadas, né, como sociais, econômicas, políticas, mas essa questão da historicidade e geografia, ela tem que ser levada muito a sério no continente africano, se a gente quiser entender o resultado do pós-independência desses países, o resultado das instituições fragilizadas, o resultado do Ocidente, né, e das próprias potências colonizadoras que colocaram nos próprios países instituições autocráticas e exigiram no pós-Guerra Fria que esses países se transformassem em nações democráticas com instituições consolidadas e fortes, sendo que existia todo um legado prévio que dificulta e exige tempo e trabalho para que isso seja feito. E obrigada, gente, peço desculpa, foi conturbado, mas deu certo. Obrigada. Nada, nós que agradecemos, foi muito boa a exposição direta, assim. Às vezes, quando não se espera aquela dependência, né, de usar o PowerPoint, e foi muito bom. Muito obrigado, viu, Thaís? Daqui a pouco vamos discutir. Gilberto, acho que o Francisco não chegou, né, não está presente, não estou vendo. Então, vamos aí. Seja bem-vindo, Gilberto. Tá bom? Opa, obrigado, professor. É uma alegria reencontrá-lo. E
queria inicialmente agradecer a oportunidade, agradecer o convite, a oportunidade de participar pela primeira vez do curso, enfim, promovido pelo SHEI. Eu vou tentar aqui, enfim, compartilhar a minha tela e depois me diga, por favor, se está tudo certinho. Pronto, Está? chego. Tudo Muito ok. bem. Ok. Bom, então, só inicialmente gostaria de trazer essa informação de que a pesquisa, né, a abordagem que eu vou fazer aqui, ela faz parte ainda da pesquisa de mestrado, que eu concluí no início de 2019, né, e um pouco daquela reflexão que se fazia naquele período, né, eu acabei, no início do ano de 2019, quase que com a conclusão já do texto para a defesa, tendo que, enfim, pela própria conjuntura, fazer essa análise do governo Bolsonaro, né, que tomou posse no início de 2019, e então foi uma oportunidade também de abordar, inclusive, situações agora mais recentes, né? Por isso, a grafia forte na palavra genocida, que é a palavra mundial já para se referir ao governo brasileiro atual, né? Então, eu tenho composto, desde 2016, o Centro de Estudos de Geografia do Trabalho, o CEGET. No mesmo ano, eu tenho passado a contribuir com o Núcleo de Estudos Amazônicos da UNB. Bom, eu acho que uma primeira destaque que é importante quando se fala de povos indígenas no Brasil é a dimensão da diversidade, né? Eu estou em Mato Grosso, na parte da Amazônia Legal, e aqui nós temos pelo menos 47 povos, né? E pensar que nós temos no Brasil 305 povos indígenas. O último censo de 2010 apontava a população de quase 900 mil pessoas, mas nós já temos atuado e falado de mais de 1 milhão de pessoas indígenas no Brasil, né? Falantes de pelo menos 274 línguas, né? E algo que também vai acontecer em outros países da Amazônia, né? É justamente a presença de pelo menos 112 povos indígenas, ou isolados, ou como se convencionou na América Latina, a se chamar de povos livres, né? No caso do Brasil, a grande maioria desses povos ou grupos estão na Amazônia, e pelo menos um grupo na Ilha do Bananal, no Tocantins. Então, é importante fazer esse destaque, primeiro, pela dimensão do conhecimento dessa realidade, ainda muito desconhecida, inclusive por nós, geógrafos e geógrafas no Brasil, mas, eventualmente, para outros países, né, que acompanham e participam do curso de verão. É importante trazer essa realidade. O recorte que eu quero fazer aqui é justamente destacando um pouco do histórico que eu busquei fazer ainda na dissertação, e que se mostrou extremamente importante para entender, inclusive, a realidade atual, que é o fato de que nós tivemos um governo ditatorial no Brasil a partir de 1964, com um golpe, né? E os projetos de chamado desenvolvimento que se abateram sobre os povos indígenas a partir daquele momento foram terríveis, né? Estão configurados no relatório Figueiredo e no relatório da Comissão Nacional da Verdade de 2014. É importante ter a dimensão do que isso significou, né? O Brasil ele criou em 1910 o Serviço de Proteção ao Índio, que depois foi extinto em 1967, e a partir daí se tornou o órgão responsável pela política indigenista, a FUNAI, mas houve, então, a extinção justamente por conta da violência, né? No centro da tela, a gente tem um desfile que ocorreu em Goiânia, da GRIM, que era a guarda indígena, né? Que foi a única visão pública da exposição de um instrumento de tortura, que é um pau de arara, né? Bem conhecido, que era um grupo que agia de forma violenta, mas também a perspectiva da violência, da prisão de líderes revoltosos, né? Essa perspectiva de Estado de integrar os povos indígenas, né? De desaparecê-los a partir de uma suposta integração, e é importante a gente ter esse dado, porque ele vai retornar depois no contexto atual. Lógico, e aí dialoga muito com essa perspectiva de movimento, que é o foco que eu tenho dado na minha pesquisa
na dissertação e atual, que é justamente o movimento indígena que se insurge principalmente a partir de 1974, quando aconteceu aqui no Mato Grosso, na cidade de Diamantino, o primeiro encontro, ainda na época chamado de chefes indígenas, né, que reuniu um grupo pequeno, mas a partir dessa assembleia, outras aconteceram em todos os lugares, em praticamente todas as regiões do país, articulando o que hoje nós conhecemos como o movimento indígena, que é diverso, né, que tem suas formas de organização e de inserção na realidade diversa. E aí, Bicalho, que é uma antropóloga que fez sua tese na UNB, ela destaca a identidade supraétnica, que justamente foi essa articulação. Hoje os povos indígenas têm um termo muito comum, é chamar um outro indígena de parente, né? Então, essa perspectiva de unidade da luta. As conquistas foram resultados dessa articulação, então, a Constituição de 88, né? O fato da gente ter, então, o reconhecimento dos direitos territoriais e de língua, enfim, que é justamente o que está em risco com o governo atual. A questão das demarcações, né? O país tinha até 1993 para demarcar todas as terras indígenas, e é visível, né, que a gente tem um número alto ainda de terras indígenas reivindicadas, mas não há nenhuma providência. Bom, então, para a gente chegar no governo atual, ele, desde que tomou posse no início de 2019, né, através de uma medida provisória, buscava levar o órgão indigenista para os ruralistas, que é uma base do governo no Congresso atual, no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados, onde está a bancada ruralista, que é uma frente de resistência aos direitos dos povos indígenas desde a Constituição, e aí a gente percebe toda uma movimentação no que diz respeito também a projetos de lei voltados à mineração, pautados pelo próprio governo federal, e também agora recentemente na Comissão de Constituição e Justiça, onde a presidência dessa comissão é uma reconhecida bolsonarista, né? Ela tem vínculos na base aliada do governo para dentro do Congresso Nacional, e aí houve a pauta e a aprovação na CCJ desse projeto de lei 490, que praticamente afronta e coloca em pauta justamente a questão do marco temporal, que é, para que todos entendam e todas entendam, a definição de que os povos indígenas só teriam direito à demarcação dos seus territórios, aqueles nos quais eles estivessem em 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da nossa Constituição. É importante a gente ter, então, nessa perspectiva de uma suposta integração, um movimento que os ruralistas fazem aqui em Mato Grosso, mas também em outros lugares, que é uma perspectiva de fazer parcerias, né, de apoiar, supostamente, produção agropecuária dentro das terras indígenas já demarcadas, e, por um outro lado, há essa paralisação total no processo de demarcação por parte do governo federal, né? Então, a gente tem, enfim, já desde há alguns anos, né, um levantamento feito principalmente pela agência pública, né? Esse é um mapa de 2016, a quantidade de pedidos de exploração mineral em terra indígena, algo que é proibido hoje por lei, por isso que esse PL 191, igualmente o PL 1610, busca regulamentar essa exploração mineral dentro de terras indígenas. Bom, o que sobra, então, para os povos indígenas nesse contexto, evidentemente, é o contexto de violência, né? Eu quero destacar aqui, então, situações que nós acompanhamos, né? Eu não disse no início, mas eu componho também o Conselho Indigenista Missionário, que é uma entidade que trabalha desde a década de 70 com povos indígenas do Brasil, que ajudou, inclusive, a promover aquele primeiro encontro, em 74. A gente acompanha, então, essas situações. Enquanto não há a demarcação efetiva da terra, né, os povos indígenas, por exemplo, em Mato Grosso, mas em outras regiões do país, né, aguardam às margens do direito e às margens das rodovias, né, a efetivação dos seus direitos fundamentais. Né, porque a gente tem essa ideia de que os povos indígenas estão em situação, enfim, regular, com a sua preservação cultural dos territórios, e a gente tem situações como essas do Mato Grosso do Sul e do sul do país, que são povos literalmente à margem, né, dos seus direitos fundamentais, à margem dos seus direitos duramente conquistados, né, na Constituição de 88. Eu queria dizer que, do que diz respeito à geografia, o grande desafio, né, para concluir, é de que a gente entenda, né, e busque entender a territorialidade própria dos povos indígenas, né? Para isso eu trago aqui
uma palavra que é a palavra tecorrá, que é do povo indígena dos Guarani dos Kaiowá no Mato Grosso do Sul, que justamente diz que é o lugar onde se é essa dimensão do território, aonde a existência própria dos povos indígenas se dá, e igualmente a gente poderia encontrar termos semelhantes em outros povos, em outras culturas. Por isso a importância de que nós, no campo da geografia, mas também de outras ciências, possamos nos debruçar sobre essa realidade dos povos indígenas, né, para que a gente possa colaborar efetivamente na conquista dos seus direitos, principalmente naquilo que diz respeito ao seu direito territorial. Muito grato, ficamos aqui para sequência nos debates. Ô, Gilberto, eu que agradeço, viu, a sua exposição, a clareza, a beleza do material apresentado, viu? Muito bom. Daqui a pouco estaremos aí discutindo com o grupo e com todos que estão nos acompanhando, tá bom? E na falta ainda do Francisco, não sei se o Francisco chegou, se já está presente, nosso colega lá do Maranhão, da UEMA, nós vamos chamar do Cláudio Zanotelli, lá do Espírito Santo, de Vitória. Seja bem-vindo, Cláudio. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. Prazer. Então, posso começar, José? Sim, a casa é sua. Tá, boa tarde, Gilberto, José e demais colegas. Obrigado aí pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Eu peço desculpas aí, porque essa questão dos horários aqui eu me perdi totalmente. Eu estava seguindo a proclamação original e tal, mas tudo bem. Eu vou, então, sem mais tardar, passar aqui a minha apresentação, que é o neoliberalismo e guerra social no Brasil, que é mais uma reflexão teórica mais geral, assim, que pode nos ajudar aí a pensar essa situação atual. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela. Vocês conseguem vê-la, não? Sim, claro que está ótimo. Tá bom? Dá para ver direitinho? Deixa eu só colocar em modo apresentação. Então, tá, neoliberalismo e guerra social no Brasil. Eu fiz quatro slides, que eu espero que em 15 minutos eu dê conta. Então, inicialmente, são sobre essas características. Eu vou tentar falar aqui um pouco, tanto da questão do neoliberalismo propriamente dito, como essa questão da guerra social, e, no fim, eu vou trazer um pouco exemplo do Brasil. Então, assim, como eu coloquei aqui, o neoliberalismo não é um liberalismo, muitas vezes, como a gente pensa, né? E no caso do Brasil também, como se fosse um liberalismo radical, né? Eu acho que é importante a gente situar o que é o neoliberalismo atualmente, né? Ele não é a radicalização do liberalismo político, né? Da soberania popular, que comumente a gente pensa em relação ao século XVIII e XIX, né? E aquele conceito de liberdade, né? Há pouco eu fui precedido de uma apresentação que falava de livre. Qual livre? De qual liberdade nós estamos falando, né? Então, isso é uma primeira questão que os neoliberais invocam e que muitas vezes as pessoas confundem com a ideia de liberdade que a gente herdou lá do século XVIII, e não é essa liberdade que eles estão falando. Daí uma distinção clara teórica entre o neoliberalismo e o liberalismo, tanto econômico como político. Eles têm como fundamento, que é uma doutrina, né, desde os anos 30, como eu coloquei no subtítulo, desde 38 em particular, coloca o Walter Lippmann em Paris, de questionar as políticas sociais de redistribuição, né? Tem também um antidemocratismo, né, que faz parte do DNA deles, que é a defesa do governo das elites, forte e contra a democracia da multidão, ao contrário também do que pode se invocar. Todos os fundadores do neoliberalismo e os seus continuadores, o ordoliberalismo alemão, o von Mises, o Hayek, etc., todos têm uma visão muito elitista do que seja um governo, né? E defendem também um Estado forte, né? Eles não são contra o Estado, como muita gente pode também pensar. Teoricamente, você vê isso nos neoliberais. Defendem o intervencionismo do Estado no quadro de instituições perenes que subtraiam a economia à deliberação coletiva.
né? E um outro ponto, que a violência contra os inimigos da liberdade econômica individual é defendida também pelos neoliberais, né? Eles propõem, como muitos já sabem, a formalização da sociedade sob o modelo de empresa. Para realizar isso, um constitucionalismo de mercado e a concorrência, redefinição da instituição jurídica e das regras de direito e das leis, mínimo de intervencionismo econômico com máximo de intervencionismo jurídico, né? E a esses pontos se acrescenta frequentemente, mas nem sempre, o apoio a valores conservadores da família, da religião e da ordem moral. Esses são alguns pontos gerais que eu tentei elencar aqui sobre o neoliberalismo. Uma análise estratégica, né, que eu acho que é muito importante para a gente entender a ação política, econômica, territorial e social dos neoliberais, é de ver que há uma ocupação de um campo, de dois campos pelo neoliberalismo hoje, né? Há uma estratégia de dois neoliberalismos, né? E que se inscrevem no mesmo campo do que é chamado sociedade livre na concorrência, que é o campo dos globalistas e o campo dos nacionalistas e da guerra de valores, né? Então, você tem o neoliberalismo pela via globalista, que captura e ativa as aspirações ditas progressistas, herdadas de maio de 68, mas, ao mesmo tempo, recusa a igualdade econômica e social. Seria aí, a grosso modo, a terceira via social-democrata, inserida na globalização e parceira do mercado financeiro, né? Dentre outros movimentos globalistas, né? Utilizando a arma da economia global ou dos governos supranacionais contra a solidariedade econômica nacional. E de uma outra via, uma outra ocupação do espaço político estratégico do neoliberalismo é aquele pela via nacionalista, que é a ordem do livre mercado e a restauração da família como fundamento da ordem social, que é o que a gente vive, pelo menos eu penso hoje, com o governo Bolsonaro no Brasil, né? Invoca as hierarquias sociais, o Estado Nacional, ativa o direito à diferença como forma de liberdade de ser racista, de ser sexista, né? Criando identidades raivosas e cruzadas morais, que é o que a gente vê frequentemente, e viu com Trump e vê aqui no Brasil com Bolsonaro e em outros países, né? Então, há dessa parte desse movimento neoliberal reacionário e conservador, uma reação geral contra a igualdade econômica e social, contra a paridade homem e mulher e etc. Enfim, a família é vista como a base social a partir do capital humano a fazer frutificar. Capital humano que foi teorizado pelos economistas da Escola de Chicago, Becker e outros, já desde os anos 50 e 60. Em seguida, continuando nessa questão das estratégias, eu venho para esse debate sobre as estratégias neoliberais territoriais, né? Como se usa a soberania como uma espécie de instrumentalização da guerra civil pelo neoliberalismo. Então, ele, e ao contrário do que a gente pode pensar, o neoliberalismo não se define por um regime político específico, particular, né? Ele se adequa aos regimes autoritários e mais ou menos, e também aos mais ou menos oficialmente democráticos e diversos, né? Mas a posição neoliberal tem uma posição autoritária, como eu disse, fundamental, pouco importando os regimes políticos e as estruturas do Estado. O essencial para eles, para essa doutrina, é que os governos sejam suficientemente fortes para impor a constitucionalização do direito privado que se restrinja àquilo que pode ser deliberado pelos cidadãos. Então, na realidade, o que a gente vê é uma utilização, uma ativação do Estado, uma ativação de uma forma de soberania do Estado que faz apelo à soberania, tentando envolver todas as pessoas, mas essa soberania é de uma ordem específica. Ela supõe um Estado também autoritário
e, eventualmente, um Estado democrático, governos democráticos, mas desde que haja uma extração dos desígnios da economia a toda a deliberação democrática, né? E aí também os neoliberais, nessas estratégias em relação à soberania, eles se colocam aí, como a ciência política clássica traz, como se eles fossem contra uma guerra civil, né? Guerra civil, eu vou explicar daqui a pouquinho o que eu entendo. E essa aparente exclusão da guerra civil, eles utilizam esse discurso de soberania como uma razão de poder, como está escrito aí, que viria colocar fim à guerra civil entre interesses particulares, utilizando o suposto Estado de Direito como base de concorrência contra o que seriam os interesses de classes, os interesses de categorias sociais, colocando o neoliberalismo acima da luta de classes, que por eles é considerada como a guerra civil. Então, a função do Estado seria de proteger a sociedade por meio da constitucionalização acima dos interesses gerais, dos interesses particulares, e colocar como interesse geral a ordem concorrencial e de mercado. E nessa continuidade da discussão da estratégia territorial de soberania como instrumentalização da guerra civil pelo neoliberalismo, a gente pensa que há uma estratégia, por eles, aparente, de exclusão da guerra civil. Mas, no fundo, essa aparente exclusão da guerra civil, colocando o Estado como soberano, que faria a comunhão de todas as classes sociais, há uma segunda operação ideológica que implica de assumir uma luta contra aqueles que seriam considerados inimigos do mercado, entre aspas, e do Estado, né? E, portanto, contra esses que são críticos ao concorrencialismo e à ordem neoliberal, você os trataria como inimigo, você construiria estrategicamente eles como isso, como inimigo. Por isso, o socialismo, as massas proletárias, os movimentos sociais indígenas, etc., como o Gilberto mostrou aqui, que defendem a igualdade econômica, social, que se contrapõem ao mercado livre e à concorrência, são vistos como bárbaros, criminosos e inimigos da civilização e do Estado de Direito. São os inimigos, seriam os inimigos do evolucionismo econômico, que se pretende a razão última da civilização. Isso está no Hayek, isso está no von Mises, está nos ordoliberais alemães e está, em parte, dos teóricos também da escola de Chicago, inclusive essa ideia de confundir civilização com concorrência. Assim, a soberania popular, a planificação, o sindicalismo, a democratização das relações sociais e da política são vistas como inimigos. Daí, né, a necessidade que eles trazem de uma constitucionalização econômica da ordem concorrencial que concebe um Estado forte e capaz de neutralizar todo o processo de politização da economia. A economia fica sendo vendida como um consenso entre direita e esquerda, fora do escopo da deliberação democrática, né? Então, há uma ordem deliberada e transnacional que orienta as organizações multilaterais e os Estados, né? Plurinacionais, mas também os Estados como os nossos, que estaria fora, mais uma vez, dessa ordem da deliberação. José, eu não sei se tem tempo ainda desse último slide. Tem ou já passou? Não ouvi. Pode passar, Cláudio. Eu vou concluir aqui, que é o último, prometo. Então, e o Brasil nisso tudo? É a minha interrogação. Quer dizer, eu tentei passar em revista aqui esses pontos que eu considero centrais no neoliberalismo, e aí o neoliberalismo ele procura saturar, né, a gente pode concluir, estrategicamente todo o espaço político, né? Tanto a esquerda como a direita, como os globalistas e os nacionalistas, os progressistas e os reacionários, para sufocar
toda alternativa popular verdadeira e colocar a política e a economia como destinos já traçados antecipadamente, como aquela ideia, como aquilo que afirmou Thatcher, né? Há mais de 30 anos atrás, há 40 anos atrás, não há alternativa, não haveria alternativa. E, assim, a estratégia de cindir o povo contra ele mesmo, né? Parte do povo age assim contra seus próprios interesses, provocados da maneira a mais cínica possível, pois são os próprios neoliberais que levaram à desconfiança das populações, dos movimentos, das massas, em relação às suas elites em seu ponto mais extremado, né? Se fabrica, assim, os bodes expiatórios do interior, como no caso do Brasil, e do exterior, se deslocando o terreno do conflito sobre as questões de valores, provocando guerras de valores, e, assim, neutralizando os efeitos ameaçadores das cóleras populares. Daí se compreende as reiteradas declarações e ações, por exemplo, do governo Bolsonaro contra todas as minorias majoritárias, as invocações ao direito à ordem e a invocação da família cristã ocidental ameaçada ou que estaria ameaçada pela corrupção de valores. Portanto, invoca-se, no caso do governo Bolsonaro, uma pátria e um Deus mítico que estariam acima de todos e de tudo, como foi o lema da campanha dele. Inclusive, esse acima de todos que ele coloca na campanha foi inspirado do movimento de extrema-direita que se denominava Centelha, que era um movimento entre os paraquedistas, né, que existia durante a ditadura e que eles continuaram perpetuando. Acho que poucos brasileiros sabem disso, né? A pátria acima de todos e Deus acima de tudo, não é isso? Que é o slogan dele. Então, haveria, assim, um destino, né, aonde estaria associados ao neoliberalismo, à propriedade privada, daí a não demarcação de terras indígenas, a não função social da propriedade, a questão da propriedade privada, no sentido não de posse, mas no sentido realmente que rege todas as relações sociais, ao mercado e à concorrência, né? E que seria, assim, contra o globalismo, porque ele assume a perspectiva do neoliberalismo nacionalista, contra o ecologismo, contra a ciência ou o cientificismo, contra o sindicalismo, feminino, os indígenas, o LGBT+, etc., que seriam os novos bairros bárbaros nessa abordagem aí. Aí a gente pode concluir, dizer o seguinte: a economia e a política não são um destino, ou seja, não estão dados aí, inscrito no céu, acima de tudo e de todos, né? Já traçada. As soberanias econômicas e as políticas populares fazem parte da arte da política como escolha e devem ser deliberadas pelos cidadãos. Então, e aí eu concluo. Obrigado. Muito obrigado, Cláudio, pela excelente exposição. Tá bom? Agora eu quero pedir ao Gilberto para controlar. O Francisco chegou, por acaso? Pode. Você retira, por favor, Cláudio, para. Espera aí que eu estou perdido aqui, só um minuto. Vai lá. É porque eu. Espera aí. É assim mesmo. Eu já não. Oxente. É porque eu minimizei aqui só um minuto. Pronto. Pronto, já deu certo. Né? Então, Gilberto, controla aí, por favor, o meu tempo. Acho que o Francisco não chegou. Né? Então, vamos ter que... Deixa eu ver onde está a minha exposição. Não é essa. E agora? Não é também. E agora me...
Bem, nós vamos tratar rapidamente da questão dos movimentos sociais, qual é o meu lugar de fala nessa situação. Eu trabalho com os movimentos sociais urbanos e faço uma discussão com a contribuição teórica dos anos 70 e 80, em que, como já foi dito aqui pelo Davidson, né, como o Marcelo Lopes de Souza trabalha numa perspectiva dos ativismos, o que eu denomino movimentos reivindicatórios. Eu trabalho com os movimentos reivindicatórios, que são movimentos próximos desses que o David chamou de ativismo. E como que esses pontos todos de vista eles vão impedir a em consideração da ação coletiva nos sistemas de relações. O que era a ação coletiva, o que é o movimento social, o que é a consciência de nós, como que se cria a consciência de nós e como que se alcança a ideia de movimento, de força política, de poder, de confronto. Então, o que é esse confronto? Como que nos anos 70 e 80 foi possível, né, já no caso brasileiro, a discussão dos movimentos sociais, pela Arlete Moisés, pelo Bernardo Manzano, discutindo o MST, pelo Ariovaldo Benito também discutindo a questão agrária de uma forma mais ampla, e eu discutindo a questão do direito à cidade também nos movimentos sociais urbanos. O que são, então, movimentos reivindicatórios, como que eles chegam à condição de ativismo de bairro, principalmente os movimentos no Rio de Janeiro, quando se preparava para as Olimpíadas e para as Copas, os grandes eventos no Rio de Janeiro, em que várias comunidades foram desalojadas para dar lugar às obras, né, de implantação exigidas pela FIFA, e como que, mesmo sendo o movimento Occupy lá de Nova York, nas paredes da Wall Street, todos eles se enquadram na categoria de movimentos sociais. Então, qual a importância, né, que os movimentos sociais assumem na abordagem geográfica e de que forma os movimentos sociais perpassam os conceitos basilares da geografia, desde o espaço, território, região, paisagem, lugar, redes, área, zona e outros conceitos, a escala, a questão da interescalaridade, como que ela é importante para a discussão dos movimentos sociais. E quais são os novos movimentos sociais? Quais são os velhos, aqueles de bases reivindicatórias? Como que surgem os novos movimentos sociais? O papel, né, na França, durante maio de 68, o papel do próprio Foucault e o Lefebvre, conhecidos como Soixante-Huitard, porque eles participaram das barricadas, eles entraram na luta dos estudantes, né, contra a onipresença, né, a resistência do poder numa Sorbonne única, e como que a Sorbonne, após maio de 68, foi dividida em 13, hoje 14 Sorbones, para fragmentar também o poder dos estudantes e o confronto entre interesses distintos. Então, como que surge essa nova categoria, né, do movimento social, o que vai incluir a luta pela terra, o MST, no caso brasileiro, que é o mais importante, como também a Via Camponesa, o Movimento Nacional da Reforma Urbana e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E, a partir daí, desses movimentos mais restritos, como que nós chegamos ao feminismo, ao ambientalismo, às lutas contra a miséria e a fome, o movimento negro, o movimento contra a grilagem de terras, contra o desmatamento das florestas, os movimentos que hoje são chamados de LGBTQI+, os movimentos quilombolas a partir da Constituição de 88 do Brasil, o que foi, então, a emergência de vários elementos que propiciaram novas formas de organização e também direitos e reconhecimento de determinados sujeitos sociais que estavam em plena opacidade. Então, o que é o quilombola enquanto sujeito, o quilombo enquanto lugar, enquanto território, enquanto lugar da prática territorial, da prática espacial dos quilombolas, e a demarcação de terras indígenas, a necropolítica, como que esse conceito desenvolvido por Mbembe, né, no Camerun,
como que ele chega e como que é tão forte para explicar a realidade brasileira hoje. O ecofascismo, a colonialidade do poder, na perspectiva do Quirrano, do Lander, e os movimentos atingidos por barragens, a branquitude. Então, como que na gestão do Trump nos Estados Unidos, os supremacistas brancos, o que foi a morte do Freud, como entender essa questão dos supremacistas brancos e como que a branquitude passa a ser um tema dos movimentos sociais. E como nós vamos avançando nessa discussão e com a dimensão escalar e de que forma os movimentos sociais se apropriam também de um avanço técnico do capitalismo, que são as redes sociais, e como que as redes vão facilitar também a organização dos movimentos sociais. Então, o papel da internet nas redes sociais e como que vão surgir, então, novos movimentos sociais com uma abrangência muito maior e uma ligação internacional que vai resultar em grupos, tipo o Greenpeace, talvez seja a maior expressão de um movimento internacional, o envolvimento de artistas, de atores, de cantores, como o Sting, que assumiu a questão indígena brasileira, fazendo shows, levando líderes indígenas brasileiros para vários espetáculos, denunciando ao mundo a situação dos indígenas brasileiros. Então, como que essas redes sociais, como que elas permitem agregar expressivo número de participantes com enorme poder de mobilização e de grande porte que se manifestam e que reivindicam. E o mais novo nas redes sociais é o fenômeno das fake news. E como que no Brasil as fake news vêm adquirindo assim uma expressão muito importante e temos um modelo de governo quase que todo estruturado em cima da fake news, um governo que já havia sido experimentado nos Estados Unidos pelo Beno como grande guia, diretor, e aqui no Brasil, o governo do Bolsonaro, todo fundado em fake news. Então, como que ultrapassar as teorias lá dos anos 70 a partir da ideia de isolamento, solidariedade, estrutura e motivação. Então, como Alain Touraine ou Habermas, como que eles basearam suas análises numa abordagem estrutural sistêmica que atribuía as novas formas de conflito e a formação de novos atores, lutas tradicionais na força de trabalho, as mudanças do capitalismo pós-industrial. E nos Estados Unidos, o McCarthy, 73, 77, 79, o Ganson, Oberschall, o Tilly, que são teóricos que tentaram explicar como o movimento é constituído, como ele sobrevive no tempo e em relação aos seus contextos, e em termos de mobilização de recursos. Então, essa dimensão escalar das redes sociais, como que ela sai do movimento reivindicatório pelo calçamento, pela pavimentação de uma via, a luta pelo abastecimento d'água, pela falta d'água num determinado local, e como que ela assume uma dimensão mundial. Aí veja essa dimensão escalar, a internet, as redes, e como isso vai caracterizar a emergência dos novos movimentos sociais, já utilizando as novas tecnologias, e são essas novas tecnologias que ressignificam os velhos movimentos e vai dar uma outra dimensão à luta e aos confrontos. Então, as redes sociais elas permitem agregar um enorme número de participantes com um grande poder de mobilização. Daí nós vamos perceber o que foi nós vamos perceber a transversalidade das lutas, ou seja, a própria sigla Novos Movimentos Sociais, como que ela vai reunir vários grupos sociais e políticos heterogêneos para compreendê-los na mesma contemporaneidade, ou seja, analisar esses diferentes movimentos à medida em que todos emergem grosseiramente, ao mesmo tempo, nomeadamente, ou da transição das sociedades de consumo do pós-guerra
para as sociedades pós-industriais. E é nesse contexto que Deleuze e Guattari vão teorizar a noção de eco e a noção de transversalidade das lutas. E Guattari ele vai compartilhar com Foucault essa noção e vão colocar que nada, o mesmo não acontece em cada campo específico da política, da arte ou da filosofia, mas a criação de novos conceitos em um determinado campo tem repercussões em outros lugares e em outras formas. Então, o Foucault, em suas entrevistas com o Dreyfus e com o Rabinov, ele vai dizer que uma série de oposições que se desenvolve nos últimos anos, ou seja, a oposição ao poder dos homens sobre as mulheres. Então, veja, o poder, o que era o poder, o pater familia, e como que ele vai mostrar essa transição dos velhos movimentos para os novos movimentos. Então, primeiro, é extremamente importante essa oposição do poder dos homens sobre as mulheres, dos pais sobre os filhos, de psiquiatras sobre os doentes mentais, quando ele vai escrever a História da Loucura, da medicina sobre a população, a origem da clínica, da administração sobre o modo de vida das pessoas. Oposições das quais não bastam dizer que são lutas contra a autoridade, mas cuja natureza não deve ser especificada de lutas transversais. Quero dizer com isso que não se limita a um determinado país, não se restringe a um determinado tipo de governo político e econômico, afetando também os países do leste, a Primavera de Praga, a quem se chamava, então, de mundo livre. Aí, veja, já foi colocado pelo Cláudio, no início, a questão do livre, que foi apresentado no início, né, pela nossa colega. Vamos ter condições de discutir bem essa questão. Então, veja, o objetivo dessas lutas são os efeitos do poder, como tal, continua ele. Por exemplo, a crítica dirigida à profissão médica não é principalmente por ser uma empresa com fins lucrativos, mas por exercer um poder irrestrito sobre os corpos, a saúde dos indivíduos, suas vidas e suas vidas, morte, mas também são lutas imediatas, que por duas razões. Primeiro, porque as pessoas criticam as instâncias de poder que estão mais próximas delas, aquelas que exercem sua ação sobre os indivíduos. Elas não buscam o inimigo número um, mas o inimigo imediato. Daí o Foucault já vai tratar da biopolítica. Então, o que é? Segundo, eles não consideram que a solução para o seu problema possa estar em qualquer futuro, isto é, em uma promessa de libertação, de revolução, no fim do conflito de classe, em relação a uma escala teórica de explicação ou a ordem revolucionária que polariza o historiador. Essas são as lutas anárquicas. Além disso, não são lutas que questionam o status do indivíduo, afirmando o direito à diferença e atacando tudo que possa isolar o indivíduo. Obrigam o indivíduo a se retirar para si mesmo e a vinculá-lo à sua própria identidade. Essas lutas não são exatamente a favor ou contra o indivíduo, mas se opõem ao que se poderia chamar de governo por individualização, o que Foucault, em seu lugar, designa sob o conceito de sociedade disciplinar. Então, como que o Foucault vai construir esse conceito de sociedade disciplinar, como ele vai chegar em sala de aula, a microfísica do poder, a regra e o modelo, né, como ele vai discutir. Então, vejam as lutas contra os privilégios do saber, para aqueles que se arrogam do saber. A gente está ainda no tempo, só para o senhor... A psicanálise... Concluindo. Está concluindo, então já estou terminando. O Foucault ele critica a psicanálise não porque não seja uma ciência, mas precisamente porque é possuída por essa vontade de poder ou vontade da cientificidade, porém que é o mistério, a deformação e a tudo que pode ser mistificador nas representações que se impõem às pessoas. Em suma, a ideologia. Aí ele vai mostrar, então, que as lutas sociais, elas giram todas em torno da questão quem somos nós, né? E o quem somos nós vai dar a grande resposta. Aí o real e o virtual, que nós já tivemos a oportunidade de colocar, e como que o François Cher vai chegar ao nível da cidade, e o David Harvey como que vai explicar a grande experiência brasileira
a partir do primeiro Fórum Social Mundial, o que ele significou, uma grande conquista. Foi daí que o Boaventura de Souza Santos participa de todos os fóruns sociais mundiais, e foi a partir dessa organização na cidade de Porto Alegre que nós vamos ter, então, a noção da possibilidade, uma cidade que, sob a gestão do Olívio Dutra, do PT, passava pela experiência do orçamento participativo. Então, foi nesse contexto de uma experiência da possibilidade de produção de uma cidade democrática, realmente pautado no pressuposto do direito à cidade, que emerge o primeiro Fórum Social Mundial e como ele vai alimentar os novos movimentos sociais. E chegamos nesse contexto em que os movimentos são barrados, mas eles estão organizados a partir das redes sociais. Não há mais a identidade pessoal de proximidade, mas há uma identidade virtual que consegue encher a rua de população e, dessa forma, o movimento vai até a rua. Muito obrigado. Obrigado aí por controlar, Gilberto. Muito difícil, professor, porque bom, a tua exposição estava tão ótima, né, como a dos demais também, e é muito difícil, de fato, esse papel de controlar o tempo. Mas agradeço demais a experiência e as trocas e devolvo a bola para o senhor. Tá, muito obrigado. Então, está aí aberto o debate. Nós tivemos o trabalho da Thaís. Eu acho que é um trabalho que está aberto a um grande debate, né? Então, eu perguntaria, viu, Thaís? Está nos ouvindo, Thaís? Estou sim. Tá, já vi que Estou sim. Então, Thaís, a questão... Tem momentos no trabalho, acho que está aqui, nós estamos com o Davidson, o Cláudio, eu e o Gilberto, dá a ideia de um determinismo espacial, né? Quando você busca, né? E pareceu assim muito frouxo, né? A discussão da teoria, né? Para uma aproximação. Então, acho que nós temos vários elementos, eu quero deixar em aberto, depois eu quero entrar também para a gente discutir, mas você está de parabéns de trazer e suscitar um debate, uma abrangência como você trabalha. Você chega aos países que se emanciparam a partir de um poder colonial francês, um poder colonial inglês, um poder colonial já tardio, né, da Alemanha e da Itália, e como que os países africanos, né, que têm a herança colonial portuguesa, eles que mereceram mais a sua atenção. Então, vamos discutir. O Davidson também traz vários elementos para nós discutirmos, né, porque é a partir dele, o Davidson, eu trabalho mais na perspectiva de movimentos sociais reivindicatórios. Acho que, viu, Davidson, vamos ter que discutir um pouco da teoria. Você aplicou vários conceitos sem nenhuma discussão. É claro que no plano da exposição é muito curto, é natural, mas eu acho que caberia você mostrar, pelo menos, você não mostrou a cidade, não teve uma cartografia que desse para compreender, porque nós não estamos falando de uma cidade comum. Campina Grande é uma cidade muito importante, é muito importante, tanto que a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba está localizada em Campina Grande, não em João Pessoa. Então, por que ela assume, por que ela concorre tanto com a capital, a partir mesmo apesar da proximidade? Então, acho que mereceria dados mais cartográficos, gráficos. Nós ficamos sem saber aonde esses bairros se localizam. Você deu a caracterização, falou de distância, de resistência e ocupação de terreno público em a feira devido ao problema de abastecimento, de infraestrutura, mas eu acho que meus colegas têm muita coisa para discutir. Gilberto trouxe com muita clareza, né, com muita a questão que se coloca no Brasil hoje, dessa política genocida geral, mas principalmente a política voltada para os nossos povos indígenas,
né, numa sucessiva perda de direitos. Então, como direitos que já estavam conquistados e não só proteção, não é proteção, é direito, estamos falando de direitos. Então, como que entra? E o Cláudio, que já trabalha numa perspectiva teórica muito mais ampla para explicar a perversidade desse neoliberalismo, diferenciando, né, de forma bem didática, né, cada etapa do neoliberalismo. Eu acho que temos elementos, né, para discutirmos entre nós e pode ser na sequência, viu, Thais? Vamos começar com o Davidson, né, para ele se colocar em relação a todos e em relação... Tá bom? Depois a gente junta para... Tá ótimo? Tá bom assim, Davidson? Pode ser sim. No caso, em relação a essa cartografia, realmente a apresentação foi muito às pressas, né? Infelizmente, porque, como eu disse, estava terminando a dissertação, onde eu verso sobre a influência da reestruturação produtiva do setor de calçados aqui em Campina Grande na espacialidade da cidade, né? Então, querendo ou não, é um tema que eu não tenho tanta familiaridade, apesar de ter estudado no passado, assim, os movimentos sociais. Então, Campina Grande, de fato, é uma cidade que tem 400 mil habitantes, a cidade tem uma população considerável, assim, na região Nordeste, é uma das principais capitais interioranas do Nordeste. Então, esse processo de crescimento urbano na cidade se deu muito a partir do processo de industrialização, que foi muito pujante a partir dos anos 30, 40, sobretudo 60, com a instalação da empresa Vale do Nordeste, e que implicou num processo de favelização tremendo na cidade. E principalmente após o processo de desarticulação das indústrias, com o processo de desindustrialização que acontece na cidade nos anos 80, com a saída da Vale. Então, você tem o asseveramento do processo de favelização e de periferização da cidade. Então, realmente, esses processos, em outro estudo, a gente já estudou esse processo de periferização, de ocupação de lotes irregularizados pelo Estado, e que se dá muito em função dessa crescente no espaço urbano, né? O aumento do perímetro urbano da cidade e a expulsão do centro, dos pobres, né? Em função do aumento do custo de vida ou de processos levados pelo próprio Estado em si. E aí eu acredito que esse estudo, infelizmente, eu tentei focar mais no modo de organização desses movimentos. E aí, realmente, eu não dei os desdobramentos suficientes para a gente entender alguns conceitos, como, por exemplo, de autogestão, que eu utilizo o conceito de autogestão fundamentado na Silveira, que fez um estudo de uma dissertação discutindo Não, o conceito foi ótimo, de eu só estou autogestão. chamando a atenção para o lado até contraditório, porque Campina Grande é um dos melhores polos tecnológicos do Brasil, é polo tecnológico. Justo. A grande contradição é considerar que como polo tecnológico e como que, de repente, tem esse contexto que você nos apresentou. Então, dessa perspectiva, que eu acho que o trabalho futuro, claro que 15 minutos, eu tenho certeza que você está fazendo, ele pode ficar muito mais amplo, mas vamos ver, Cláudio, o que você achou do trabalho do Davidson? Não, eu achei interessante. A minha questão, José, de maneira mais ampla, e talvez aí inclua também a apresentação sua, do Gilberto e também da Thaís, é como que os movimentos sociais, ou o que você chama dos movimentos reivindicatórios hoje, quer dizer, que fazem frente, no caso do Brasil, a essa série de injustiças históricas, desigualdade que a gente tem, enfrentam a atual conjuntura, o atual governo, numa perspectiva onde a doutrina neoliberal, associada com o movimento autoritário, tenta ativar, determinar, inverter a lógica do direito à diferença, dos movimentos, etc., e dividir o povo contra ele mesmo. Quer dizer, eu não sei como que o Davidson trabalhou isso lá, ou pensa trabalhar, mas é mais essa cisão, ou seja, como é que
eles se apropriaram de uma certa guerra de valores, né, ou ativaram a guerra de valores contrária, e isso os nacionalistas, né? E, por outro lado, vamos dizer, os neoliberais, que eu chamei de globalistas, eles incorporaram determinadas lutas de maio de 68, que você mostrou, entende? Então, é como que essa ativação de valores, de guerras culturais, acabam fazendo a cama do neoliberalismo. Eu não estou dizendo que os movimentos não devem existir, não devem continuar, mas é muito mais no sentido, aí fica uma questão para a gente discutir, como nós podemos pensar numa convergência de movimentos, de reivindicações, colocando a primazia da igualdade, sem denegar as diferenças, entendeu, Zé? Não sei. Cláudia, você já pode entrar. Thaís, você já quer falar um pouquinho para a gente, por favor? Então, como eu passei meio rápido, na verdade, o que explica, né, o sucesso ou insucesso da democratização é um conjunto de variáveis, né? São variáveis sociais, políticas, econômicas, geográficas, históricas, que elas são combinadas, e nesse universo não existe uma receita, uma fórmula de bolo que explica o sucesso ou não de uma democracia, né? Por isso que as intervenções externas para fazer com que determinado país autocrático seja democrático, elas costumam não dar certo. Mas no caso africano, o que eu comecei a questionar, porque como existe um universo muito grande de variáveis, existe uma questão política e social que questiona algumas delas. E uma variável que tenta ser muito deslegitimada é a questão do legado colonial. E ela começou num livro que eu até usei, é um livro que foi feito em 92, que foi um congresso que teve de acadêmicos, com a ajuda da ONU, acadêmicos africanos, chama African Views, African Voices, e nesse livro os acadêmicos, né, se reuniram e falaram: a questão colonial influenciou, sim, a dificuldade que o continente africano tem de se tornar democrático. E isso tem que ser colocado em pauta, porque o colonialismo foi, em essência, ditatorial. E, com o passar dos anos, né, com a pressão externa da África se tornar democrática com o fim da Guerra Fria, vários acadêmicos do mundo, né, ocidental acabavam tentando deslegitimar essa posição africana, falando que não existe nada a ver se você olha o conjunto como um todo. Só, né, que a gente fala, por exemplo, o caso de Portugal, por que alguns são democráticos e outros não? Então tem que ser um universo enorme de variáveis e o legado colonial não teria um impacto grande. Só que se a gente pega o legado colonial junto com a questão geográfica ou regional, ele já por si só já explica muitas coisas. Ele não é suficiente, mas ele já oferece vários elementos interpretativos que ajuda a essa narrativa dos movimentos africanos. Então, esse foi um pouco da contribuição que eu tentei trazer. Gilberto, você quer comentar do trabalho da Thaís? Depois a gente volta ao seu, rapidinho. Sim, eu fiquei pensando um pouco daquilo que o professor Cláudio apontava, e aí isso foi um pouco que me instigou, era você trabalhar muito com o termo liberdade, né? Era entender um pouco o que você está... Porque essa liberdade é algo, né? Às vezes muito subjetiva, mas pensando em país, isso não entra no campo da subjetividade exatamente, mas talvez se você pudesse nos esclarecer, né? Pelo menos a mim, mas a nós, quando você trata essa questão de países libertos ou não, o que especificamente a que você se refere? Porque estava no slide, desculpa. Eu usei a Freedom House e o Polity 4, que são os dois indicadores mais usados. Eles, quando falam que o país é livre ou não livre, ou parcialmente livre, eles fazem uma combinação baseada na ideia do Dow, né, de direitos políticos e liberdades civis. Então, eles fazem uma combinação, uma média ponderada, são indicadores, né, os dois bem questionados, mas eles acabam sendo usados como os parâmetros principais para medir a democracia ou não. Então, se um país livre seria um país democrático,
um parcialmente livre seria uma democracia, aspas, mais ou menos, né? Está caminhando para ser democrático, mas ainda é autocrático. E um não livre seria uma ditadura, uma autocracia de direita ou de esquerda. Eles mensuram realmente assim todas as questões de direitos políticos, votar, ser votado, a liberdade de qualquer cidadão se candidatar, votos universais, periódicos, a existência de eleições, e a questão de liberdades civis, como liberdade de imprensa, censura, liberdade de opinião, de aglomeração, são várias variáveis que acabam sendo combinadas para formar esses indicadores. Okay. Cláudio, sim, Cláudio. José, você me permite, Thaís, boa tarde, Thaís, parabéns pela exposição. Sobre essa questão da liberdade, uma grande discussão que muitos teóricos têm hoje, sociólogos e alguns filósofos em particular, eu penso aqui no Laval, no Dardot, e pesquisadores, professores lá franceses, que têm publicado sobre a questão neoliberal e então vão lançar em breve um livro aqui no Brasil sobre a questão da escolha da guerra civil, que eles contam a outra história do neoliberalismo, que é o seguinte: o problema é que em sociedades supostas livres, como a França, por exemplo, ou Portugal, talvez o exemplo não seja tão bom para Portugal, ou para o próprio Estados Unidos, é que a deliberação sobre a questão econômica, sobre a escolha econômica, ela é tirada do campo da deliberação política. E isso está deteriorando e, de uma certa maneira, destruindo a própria noção de democracia herdada do século XVIII, entendeu? Então, minha grande questão é essa, que às vezes essas classificações não entram nessas nuances sobre essa noção de liberdade, tanto filosófica como sociológica, entende? Ou elas são muito generalizações que talvez não levem essas nuances do que eu estou falando aí, quer dizer, ao ponto que o neoliberalismo se adapta tanto a um regime autoritário como a um regime dito democrático, mas leva a uma deterioração e uma destruição das relações sociais daquilo que o Dardot e Laval e outros autores estão chamando hoje de guerra civil. Quer dizer, eles estão fazendo uma análise do neoliberalismo como provocador da guerra civil, não mais como aquela ideia lá da filosofia do século XVII e XVIII, de que eu faço uma espécie de aliança entre as classes, né, e estou acima dos interesses de diferentes setores. Né? Eles dizem assim, olha, nossa proposta é essa, mas, no fundo, eles estão provocando uma guerra civil por aqueles que eles dizem que não estão no campo da civilização e da democracia que eles querem. Está entendendo, Thaís? Eu acho que complexifica mais a noção de liberdade e de democracia. Enfim. Agora, Cláudio, a Thaís, o que a Thaís faz é uma taxonomia, e eu acho que ela tem os critérios para chegar a essa taxonomia para uma leitura mais ampla, Aí eu acho que, é claro que se for entrar na especificidade, se você pegar, Thaís, o que é a América Latina, que troca de poder, o país é democrata, no outro dia já é autocrata, botam o Evo Morales para fora, depois entra presidente do Senado e muda totalmente a natureza do país. Imagine a contextualização. O mesmo acontece, vê o David. Nós que trabalhamos com movimentos sociais, não podemos falar nada sem compreender o que foram as jornadas de 2013. O que foi o movimento Veio para a Rua? O que é o Veio para a Rua por causa do aumento de 20 centavos no preço da passagem. E não era nada disso. E não derrubar a Dilma. O objetivo é não derrubar a Dilma. A Dilma saiu por um golpe depois, lá dentro do Senado, do Congresso. Não foi, então, como entender movimentos sociais em várias perspectivas. O Cláudio chamou a atenção do Dardot e do Laval, o último livro dele no Brasil, o Comum, serve para nós todos aqui, mas a discussão do comum, como para a discussão dos movimentos sociais, é impressionante. Primeiro ele vai botar por uma nova razão econômica, o primeiro traduzido, e depois o comum, como que é extremamente importante. E como isso converge para toda a sociedade de direito e para compreender, inclusive, os povos indígenas brasileiros, né? Dessa ideia do comum, né? Que dá a questão
Nossa, a legislação sobre a terra, a lei de terras, o acesso à terra, seja rural, seja a terra urbana, que você vê em qualquer discussão que a gente vai fazer, entra a questão da propriedade. O que está em discussão é a questão da propriedade. Quando chega a questão da propriedade, entra logo a questão da posse, né? da concentração de terras, a concentração de capital, concentração de poder, e aí o Cláudio já explicou tudo, e é empurrando os índios para a Amazônia e querendo acabar com as reservas todas, os índios que foram reclamar com uma nova lei agora que veja os garimpeiros, como que os garimpeiros estão saindo vitoriosos, né, Gilberto? Olha, o professor Rui Moreira já está nos avisando que já está começando a última sessão. Eu fico constrangido pelo tempo, mas as exposições foram excelentes. Eu acho que nós temos muito que discutir dessa questão, tanto da governança como dos movimentos sociais, e esse painel que nós tivemos, esse mosaico, né, com uma pesquisa da Thaís, numa perspectiva macro, que é muito difícil, Cláudio, para ela. Ela buscou referências que balizam, mas ela trabalha numa perspectiva macro e é muito difícil, né? E chegar à perspectiva micro, que o Davidson vai chegar das formas organizativas, né, dos 3 movimentos que ele analisou. E o Gilberto, que já conhece melhor do que ninguém essa questão, ele é do CIB, né, está ligado à questão da Amazônia, e está no doutorado agora, né, Gilberto? Está no doutorado e sucesso. Eu agradeço a participação de vocês. Vamos continuar agora para assistir às conferências. E lamentei, o Francisco ele é assíduo do SEI. Eu consegui trazer o Cláudio agora, que é meu colega, professor titular da Federal do Espírito Santo, e eu quero que vocês participem. Não há nada mais agradável em termos de evento científico do que os cursos de verão do SEI do presencial. A gente partindo de Coimbra, chegando a Salamanca, ficando na Guarda, não há nada mais agradável. Estou morrendo de saudades das pessoas, do ambiente, da riqueza de detalhe, do aprofundamento da discussão, e eu espero que vocês acompanhem, né? Fiquem acompanhando para participar, se possível, no próximo ano, já presencial, e é claro que não podemos perder a dimensão também do virtual, pelos ganhos do virtual. Imagine, a Thaís, não sei se está em Coimbra agora, onde está, né? Mas o Cláudio em Vitória, o Gilberto em Cuiabá, eu no Rio de Janeiro, o Davidson em Campina Grande, e estamos conectados lá com a Guarda e com o grupo de Coimbra e de Salamanca, tá bom? Um abraço para todos, tá bom? E vamos continuar, então. Muito obrigado, hein?